Oi, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho, da saúde na Constituição e a legislação do SUS. Nós trilhamos, então, até a criação da Constituição, né? E a criação da Constituição nos traz alguns artigos que orientam a formação do SUS. A temática saúde, elas são tratadas em alguns capítulos específicos da Constituição, que são os artigos 196, 197, 198, 199 e 200. E a gente vai destrinchar esses artigos nessa aula. No artigo 196 da Constituição, nós temos o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, o que é bem importante a gente citar, né? Que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, o Estado, ele é obrigado a garantir a saúde para a população. E ele garante como? Com algumas políticas sociais e econômicas. Lembrando que o que a gente está falando aqui de saúde é a saúde naquele conceito ampliado, né? Então, é tudo que a gente precisa para ter saúde. Engloba educação, cultura, construção de estradas, boas condições de moradia, acesso ao serviço, acesso à água, alimentação. Então, todas as políticas que visem a saúde devem ser garantidas pelo Estado, né? Dessa forma, a gente diminui o risco de doença e de outros agravos. Outra coisa que deve ser garantido pelo Estado é o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Isso quer dizer o quê? Que todas as pessoas que estão no nosso país, elas devem ser tratadas nas suas necessidades. E que esse atendimento, ele deve ser feito em busca da promoção, proteção e recuperação. Então, a gente tem que promover a saúde, fazer ações que protejam a mesma, e quando essas ações não forem suficientes, né, e a gente tiver uma pessoa que tenha problemas, tá, com uma enfermidade de saúde, o Estado, ele tem o dever de promover a recuperação de saúde daquele indivíduo. Artigo 197. Ele diz que são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, e também pessoa física ou jurídica de direito privado. Então, o que esse artigo está dizendo? Que o poder público ele tem que regulamentar, fiscalizar e controlar tudo que se refere a ações e serviços que possam influenciar na saúde da população, tá? E quando a sua capacidade for reduzida, né, e ele não conseguir fazer isso, ele pode solicitar, né, que terceiros e utilizar a rede privada para oferecer os serviços, né? Ele pode contratar uma rede privada, porque ele precisa fazer isso. E caso ele não tenha essa capacidade, ele pode então auxiliar, né? Solicitar auxílio, então, com contratação de uma rede que possa fazer o papel que ele não está conseguindo no momento. Artigo 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Então, aqui vocês podem ver que ele está falando da palavra diretriz.
Então, nos artigos da Constituição, a gente já tem a apresentação das diretrizes do SUS, tá? Então, todos os serviços e ações públicos voltados à saúde, eles devem ser uma rede regionalizada e hierarquizada. Então, uma hierarquia, né, organizada nas regiões, constituindo um sistema único. E esse sistema único de saúde, ele deve então ter as seguintes diretrizes: ser descentralização com direção única em cada esfera de governo. O que quer dizer isso? Antigamente, todo o poder era de decisão era do Estado. Só que o que acontece? Quando a gente fala principalmente em saúde, quem entende melhor as necessidades e problemas da população do que quem está perto, né, o poder local. Então, os municípios, eles têm muito mais entendimento do que das dificuldades daquela população do que a União, né? E cada município tem grandes diferenças. Então, o interior do estado tem diferença para a capital, um estado tem diferença para outro, uma população urbana tem diferença para rural. Então, é, quem melhor do que quem está mais perto da população para entender isso? Né? Por isso, a descentralização veio para tirar esse poder de decisão do Estado e dar poder para os municípios e estados. Então, garante que o gestor local ele vai avaliar as prioridades da sua população e garantir um melhor planejamento e também resultado nas ações em saúde. Então, quando a gente fala em descentralização, quando a gente fala em união, a gente pensa no Ministério da Saúde, no Estado, as secretarias estaduais e no município, as secretarias municipais, que são responsáveis, então, por essa gestão. Segundo parágrafo. Atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Então, quando a gente fala em atendimento integral, é porque a gente não pode fatiar a saúde. O indivíduo ele tem que ser visto como um todo. A boca faz parte da saúde, né? Não é da saúde bucal e a saúde, tá? Então, é a saúde como um todo. E isso é importante para que o indivíduo seja tratado de forma integral. Ele também deve considerar, na hora de ser tratado, todo o seu modo de vida, como ele vive, como ele se relaciona. Então, é olhar o indivíduo como um todo, sem desficular também a sua vida social, né? E as ações preventivas, elas devem ser sempre prioridade. Porém, não se pode esquecer das ações assistenciais. Então, sem prejuízo para as ações assistenciais. Quer dizer que o indivíduo vai ser tratado como um todo, né, em todas as suas necessidades, de forma preventiva e assistencialmente reabilitando esse paciente nas necessidades que ele tem de saúde. E no parágrafo 3, a gente tem, então, a participação da comunidade. A gente tem várias instâncias, né, que garantem essa participação da comunidade. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente, aprofundar mais sobre isso. Mas importante é vocês saberem que a gente tem alguns órgãos, né, como os conselhos e conferências de saúde, que acontecem regularmente, que garantem a participação da população. Mas essa participação não precisa somente dessas instâncias oficiais, né? A gente tem conselhos de saúde das unidades básicas, a gente tem várias formas hoje em dia da população ter voz, dar sua opinião. E o artigo 198 garante isso, que é importante e a participação da comunidade é um dever do SUS. O artigo 198 também tem uma citação, né, que fala o seguinte: o Sistema Único de Saúde será financiado nos termos do artigo 195, com recursos do Orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes.
Isso quer dizer que o financiamento do SUS, ele é uma obrigação compartilhada e todos têm responsabilidade financeira. Então, vem dinheiro do orçamento da Seguridade Social, vem dinheiro da União, que tem que ser direto para a saúde, os estados têm que contribuir diretamente para a saúde e Distrito Federal, assim como os municípios. Todos têm que oferecer um dinheiro investido diretamente na saúde, tá? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles aplicam anualmente em ações e serviços da saúde alguns recursos mínimos. Vamos ver então atualmente quais são esses recursos mínimos. Então, esses valores aqui que eu trago hoje, eles são atuais, né? A gente teve nos últimos anos algumas reformulações e que trouxe esses valores, pois até então, por exemplo, a União, ela não tinha um valor específico, ela era um valor variável, que variava ano a ano, dependendo da inflação, dependendo de vários fatores, tá? Então, hoje em dia, a gente tem um valor fixo. Nos recursos mínimos de saúde, a União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro não sendo inferior a 15%, tá? Então, a gente tem um valor mínimo de 15% de investimento da União. Os estados, 12% da receita de sua competência. Os municípios, 15% da receita de sua competência. E o Distrito Federal, né, quando município 15% e quando estado, né, 12%. Então, isso daí garante que a gente tem um custeio melhor para a saúde, tá? Uma coisa importante é que essa emenda constitucional de 2015, ele garantiu que o valor da União, né, não pode ser menos que 15%, né? Como eu falei, antigamente a gente não tinha esse valor. Então, a partir dessa emenda constitucional de 2015, a gente garantiu esse mínimo. Isso não quer dizer que, por exemplo, um estado não pode oferecer 30% da sua receita, tá? Mas quer dizer que, no mínimo, ele deve oferecer 12%. Então, continuando o artigo, a gente tem que a lei complementar ela deve ser avaliada a cada 5 anos, né? Então, a cada 5 anos se faz uma reanálise para ver se vão modificar os valores para que a gente não tenha um prejuízo para a área da saúde, né? Então, a cada 5 anos se avalia e reavalia, né, essa necessidade de acréscimo desses percentuais. Quarto, os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e a complexidade das suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. Né? 5. Lei Federal disporá sobre regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e o agente de combate às endemias. Sexto, além das hipóteses previstas no primeiro artigo do 41 e quarto do artigo 169 da Constituição, o servidor exercerá funções equivalentes a agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos fixados em leis para o seu exercício. Então, esses últimos 3 parágrafos que eu li, ele garante o quê? A possibilidade, né, da gente, do governo, poder contratar, então, agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias e, caso necessário, depois também demiti-los se eles não tiverem o cumprimento, né, exato, o descumprimento de alguns requisitos, tá? Então, isso garante. E isso daí foi muito bom durante a pandemia, né? Para a contratação de mais pessoas, né? Para ajudar ao combate, então, nossa pandemia do Covid. No artigo 199, diz que as instituições privadas poderão participar de forma complementar no Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes destes, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e a sem fins lucrativos. Isso quer dizer que as instituições privadas, elas podem participar de forma complementar. Então,
por algum motivo, o Sistema Único não está dando conta ou não tem tal especialidade ou tal máquina, ela pode sim contratar o sistema privado, que deve seguir, então, as diretrizes do Sistema Único de Saúde, né? Então, ela é contratada e deve seguir todas as diretrizes deste. E quando a gente contrata, a gente tem que dar preferência a atividades filantrópicas e sem fins lucrativos, tá? Mas não tem nenhuma entidade filantrópica ou sem fins lucrativos? Sim, vai contratar o que precisar para suprir aquela necessidade da população, tá? Então, de forma complementar, e aquela instituição contratada, ela então vai seguir todas as diretrizes do SUS naquela função que ela foi contratada. Então, continuando o artigo 199, é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos. Isso quer dizer o quê, tá? O SUS não pode injetar dinheiro na rede privada. Então, por exemplo, o SUS contrata o serviço de um hospital que tem um tomógrafo que ele não dispõe. Por algum motivo, esse aparelho estragou. Se o aparelho estragou, a responsabilidade de arrumar é da empresa contratada, né? Então, o hospital tem que arrumar. Não é porque o SUS precisa do tomógrafo que ele vai injetar naquela empresa para arrumar o aparelho que ele precisa, né? Então, é isso que esse parágrafo quer dizer. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na saúde, na assistência à saúde do país, salvos os casos previstos em lei. Então, se tiver em lei que pode aquela empresa, né, aquela participação de uma empresa estrangeira, ok, mas é vedada a participação, salvo nesses casos. E a lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. A lei disporá, ele tá com esse termo porque ele foi uma lei que foi feita em 1988, tá? Então, tá certíssimo, a lei ela dispôs, né, hoje em dia, e tem todas essas normas que devem ser seguidas, né? Então, proibir qualquer tipo de comercialização, né, de transplante, órgãos, tecidos, substâncias e todas as partes de transplante, pesquisa e tratamento toda gerenciada, então, pelo SUS. Vamos agora ao nosso último artigo, artigo 200. Nesse artigo, ele cita alguns parágrafos, então vamos ao primeiro. O sistema de saúde compete, então, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Isso quer dizer o quê? Que tudo que a gente falar que controla, fiscaliza, tudo que for de interesse para a saúde, o SUS vai fazer. Tá? Então, sempre que a gente tiver essa palavra assim, controle, fiscalização e tiver relacionado à saúde, com certeza o SUS ele estará lá, porque ele é responsável por cuidar da saúde da população. Então, tudo que se relaciona à saúde da população, ele tem a ver. Parágrafo 2, então, executar as ações de vigilância sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador, né? Garantindo, então, a saúde tanto do trabalhador quanto da população em geral. Então, por exemplo, a vigilância sanitária, a quantidade de flúor na água, as nações epidemiológicas agora, quantidade de doentes, tudo isso é o SUS que vai coordenar, né, e executar. A ordenação de formação de recursos humanos na área da saúde. Então, o SUS também é responsável pela capacitação e organização de todos esses recursos humanos que trabalham na área. A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico. Então, é importante dizer
que não é que o SUS vai realizar as obras do saneamento, mas ele vai planejar e ajudar na execução, né? Então, a coordenação do projeto vai ter envolvimento do SUS, porque se a água ela é importante para a saúde, o SUS também tem que estar envolvido, tá? Mas ele não vai ser o responsável por realizar as obras, tá? Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico, né? Sempre envolvendo, incentivando a pesquisa, né? Para que a gente tenha melhores condições de saúde, né, e desenvolvimento aí de produtos que podem garantir uma melhora das condições da população, tá? A fiscalizar e inspecionar alimentos compreendidos o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano, como, por exemplo, a Anvisa. Todo mundo aqui já ouviu falar da Anvisa, né? Então, a Anvisa faz essa capacidade de controlar o que a gente ingere, né? Então, os produtos para serem comercializados, eles têm que ter um selo de garantia à saúde, tá? Então, a Anvisa, por exemplo, é um órgão do Sistema Único de Saúde. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Então, se esses produtos, né, os psicoativos, tóxicos e radioativos, eles são produtos que podem prejudicar a saúde, então o Ministério da Saúde, ele tem o dever e a obrigação de fazer esse controle, tá? Então, ele participa desse controle. E colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o ambiente do trabalho, tá? Então, tudo que envolve saúde, o SUS ele tem que estar envolvido. Então, aqui eu vou passar alguns pontos que a gente não pode esquecer, tá? No artigo 196, a saúde, um direito de todos, acesso universal, igualitário e garantido pela saúde, pela União. A 197, a responsabilização pela regulamentação, fiscalização e controle. 198, sistema único, regionalizado, hierarquizado, descentralizado, atendimento integral e participação da comunidade, e assim também o início do financiamento, né? A 199, a livre iniciativa privada, necessidade de complementação, ela é possível e é bem-vinda quando necessário. E no artigo 200, atribuições, né, como equipamentos, hemoderivados, recursos humanos, saneamento, desenvolvimento científico, ambiente do trabalho. Então, aqui eu botei um conceito do SUS, né? Depois, então, da gente falar nossa legislação, que garantiu a criação do SUS, né? A gente tem aqui o Sistema Único de Saúde, é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestado por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta, e das fundações mantidas pelo poder público. É permitido que a iniciativa privada participe desse sistema de maneira complementar. Bem, e para finalizar, então, eu vou deixar esse slide aqui, que vai ser o assunto da nossa próxima aula, que são as leis orgânicas da saúde. Existem duas leis chamadas orgânicas da saúde e que são fundamentais, então, para o nosso SUS, que é a Lei 8.080, de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências. E a gente tem a Lei 8.142, também de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências. Então, nossa próxima aula a gente vai destrinchar as leis orgânicas da saúde. Por hoje é só, pessoal. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato comigo, que eu fico à disposição para responder. Tá bom? Uma ótima semana para todos e até a próxima!